Se dos resultados divulgados sábado pelo presidente da Comissão de Eleições da Matola. Entretanto, o STAI da Matola diz que os editais exibidos pela Renamo e MDM são falsos. Um membro da PRM encontra-se detido no distrito de Macossa por ter disparado contra um indivíduo. A Eletricidade de Moçambique poderá perder o monopólio de transporte e distribuição de energia na sequência da revisão da Lei de Eletricidade. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Mas uma quadrilha que se dedicava à violação de mulheres e roubos com recurso a objetos contundentes foi desmantelada no município de Donde. Estes 5 indivíduos foram detidos pela polícia no último fim de semana no município de Donde, em Sofala, indiciados de diversos crimes, com destaque para violações sexuais de mulheres e assaltos a residências. Parte das vítimas, que se deslocaram em esquadra a pedido da polícia, reconheceram os supostos criminosos e estes confessaram parte dos crimes que cometeram. Era uma noite, madrugada. Cheguei, não tinha pessoa. Rompi a porta e tirei uma plasma, máquina de aquecedor, um laptop, mais uns lençóis. Tive com meus companheiros. Quantos eram? Éramos 3, o outro fugiu, fomos pegados 2. A polícia exorta as vítimas a participarem imediatamente dos crimes, de modo a permitir a rápida neutralização dos autores do mesmo. Há algumas pessoas que teriam sido alvos desses roubos, mas que não participavam a nível do comando distrital. Só na altura em que os bens foram recuperados é que aperceberam-se de fato desta recuperação e aproximaram-se do comando com vista a participar e tanto exigir o procedimento criminal. Com a neutralização da parte de elementos desta quadrilha, sobe para 16 o número de grupos de malfeitores desmantelados pela polícia de janeiro a esta parte, que operava em vários pontos, com destaque para as autarquias da Beira, Dondo e Nhamatanda. A Procuradora-Geral da República diz que é urgente melhorar os mecanismos de denúncia e o envolvimento das comunidades na proteção de recursos minerais, florestais e marinhos. Beatriz Buchil falava hoje em Maputo, num seminário onde foram assinados memorandos de entendimento entre os Ministérios Públicos de Moçambique, Botsuana e Tanzânia. Arrancou esta segunda-feira o Seminário Nacional sobre o fortalecimento do Ministério Público na defesa dos interesses coletivos e difusos. A abertura do evento foi feita pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, que reconheceu ser necessário mais esforços para defender interesses tais como saúde pública, direitos do consumidor, ordenamento territorial, preservação da flora, fauna e recursos minerais. Para uma maior colaboração na proteção destes direitos, é urgente o estabelecimento de mecanismos funcionais que permitam denunciar situações de dilapidação de recursos marinhos, florestais, faunísticos, minerais e outros, através do maior envolvimento das comunidades. Por sua vez, o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural falou das ações do seu setor na prevenção de crimes contra a flora e fauna. Conseguimos, desde 2015 até esta data, praticamente reduzir a caça furtiva em maioria dos parques de Moçambique em cerca de 90%. Em 2017 tivemos um problema grave na reserva de Niassa que mereceu a nossa atenção pontual e neste momento a caça furtiva já reduziu. Em representação dos parceiros, a União Europeia repisou a necessidade de responsabilização dos criminosos. Os traficantes têm que ser investigados, processados, acusados, julgados e condenados. Durante a sessão de abertura do seminário, foram assinados memorandos de entendimento entre a Procuradoria-Geral da República e os Ministérios Públicos do Botsuana e Tanzânia, que prevêem partilha de informação, apoio e organização de conferências conjuntas e capacitações de magistrados dos 3 países. Moçambique tem perdas anuais na ordem de 1,6 bilhão de dólares devido à desnutrição crónica. O valor corresponde a mais de 11% do produto interno bruto do país,
segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Nos últimos 10 anos, Moçambique deu passos significativos ao reduzir a prevalência da população sujeita à insegurança alimentar de 50% para 24%. Contudo, tem vindo a somar perdas avultadas na economia, conforme revela a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em Moçambique, o estudo do custo da fome realizado no ano 2017 revelou que o país perde anualmente mais de 11% do seu PIB, devido à desnutrição crônica, o que corresponde a uma perda anualmente de cerca 1,6 bilhões de dólares. Perante este cenário, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar disse que o governo está a tomar medidas para inverter o quadro com maior enfoque para a mulher rural. As políticas do nosso governo estão orientadas para as zonas rurais como forma de alavancar o papel da mulher rural, em particular, e produtores de uma forma geral, destas zonas que na sua maioria praticam agricultura de subsistência. É nosso objetivo passar da agricultura de subsistência para uma agricultura mais orientada para o agronegócio. O número exato sobre os moçambicanos a passar fome ainda é desconhecido. Os dados disponíveis remontam de um estudo desatualizado de 2014, que apontava para uma taxa de 24%. Neste momento, decorreu nos meses de agosto e setembro uma avaliação ao nível de todas as 11 províncias para atualizarmos os dados sobre a segurança alimentar e nutricional. E a equipa técnica está neste momento a fazer a análise e interpretação desta informação que foi recolhida nas 11 províncias, em cerca de 122 distritos. E brevemente teremos os dados mais atualizados. Com a atualização a ser conhecida em breve, a secretária executiva adjunta do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional revelou apenas as províncias mais afetadas pela fome. As províncias mais afetadas são Gaza e Sofala, e particularmente nos distritos que estão mais ao norte da província de Gaza, que foram os mais afetados pela seca e pelas pragas com enfoque para a lagarta de funil do milho. Estas intervenções foram feitas esta segunda-feira em Maputo, por ocasião do Dia Mundial da Alimentação, o Dia Internacional da Mulher Rural e Dia da Bengala Branca. A Autoridade Tributária de Moçambique vai montar mais postos de cobranças, sobretudo móveis, em vários pontos do país onde operam os vendedores informais. O objetivo é garantir maior coleta de receitas fiscais. O setor informal continua a crescer dia após dia e a Autoridade Tributária de Moçambique pretende alcançar este crescimento com vista a garantir a contínua e crescente recolha de impostos. Para tal, a Autoridade Tributária de Moçambique vai montar mais postos de cobranças onde operam os informais. Sobretudo, postos móveis que nos permitem aceder a todos os lugares onde se encontram a funcionar o setor informal, desde os mercados, onde esperamos instalar estruturas modulares de postos de cobrança para, em períodos de calendário de cobrança dos impostos, os funcionários possam fazer lá para fazer a cobrança. O contributo do setor informal continua a não agradar a Autoridade Tributária de Moçambique. É nossa responsabilidade garantir que o setor informal incremente cada vez mais a sua contribuição para o fisco. E uma das formas é esta, irmos ao encontro ao setor informal. O diretor-geral dos impostos falava nesta segunda-feira na cidade da Beira, onde decorre o retiro nacional dos impostos internos com o objetivo de harmonizar estratégias que visam a maximização de cobranças de receitas. Este ano, de janeiro a esta parte, foram cobrados 115 mil milhões de meticais, mais de 1.000 milhões da meta prevista. É nosso objetivo, tanto alcançar a meta dos restantes 3 meses. Para isso, havia esta necessidade de concentrar aqui aqueles que são os principais atores na cobrança dos impostos internos, sobretudo os diretores das áreas fiscais, que são aqueles que fazem diretamente o processo de cobrança, que lidam diretamente com o contribuinte, para desenharmos estratégias para o efeito. E isto vai permitir que, estando juntos, portanto, possamos alinhar essas linhas estratégicas.
Intervenientes do setor energético das províncias da região norte, incluindo a Zambésia, procuram em Nampula subsídios para a revisão da lei da eletricidade. Os aspectos constantes na atual lei, como a participação da iniciativa privada, a salvaguarda dos interesses superiores do Estado, a promoção da extensão da rede elétrica a todo o território nacional, mostram-se desajustados à nova realidade, o que faz com que os diferentes intervenientes do setor pensem em adequar ao novo contexto. A lei de eletricidade foi aprovada numa altura em que os únicos atores do setor energético eram a hidroelétrica de Caorabassa e a EDM. Em 1997, o domínio nesta área assentava principalmente em dois recursos, o hídrico e biomassa. O desenvolvimento ditou, portanto, a expansão, a apreciação destes outros novos recursos, nomeadamente o gás, a eólica e solar, com maior dinamismo. Que esta lei seja o mais urgente possível aprovada e implementada para que possamos de verdade assistir uma melhoria da nossa província, que está do nosso país, porque teremos mais investidores, teremos mais agentes econômicos a operar. A proposta de revisão da lei de eletricidade passa pela redefinição do papel da eletricidade de Moçambique. A EDM, que poderá perder o monopólio, disse despreocupada com o fato. A maior parte dos moçambicanos vão querer estar a ser servidos pela cidade de Moçambique do que uma outra empresa privada. É só ver para outros cenários, né, onde se envolvem empresas privadas, conseguimos ver de que onde tem empresa pública é lá onde o povo está, porque as nossas tarifas serão mais ou menos razoáveis. Este é o primeiro encontro de auscultação, seguindo-se outros para as regiões Centro e Sul. Seguimos com outras notícias. A Piscina Olímpica do Zimpeto acolhe sábado e domingo o torneio internacional de natação Golfinhos Sprint, prova que contará com a participação de nadadores de Moçambique, África do Sul e Suatini. A prova será transmitida na STV e STV Notícias em parceria com a ZAP. Cerca de 200 de nadadores nacionais e estrangeiros vão participar neste final de semana na 10ª edição do Torneio Internacional de Natação Golfinhos Sprint. A competição será disputada em ambos os sexos e diferentes categorias, sendo que a mesma tem como objetivo promover maior competitividade na região e melhoria dos níveis dos nadadores moçambicanos. É uma prova de velocidade com categoria de 50 e 100 metros nos 4 estilos individuais oficiais de nado e a prova de 200 metros estilos. A nível coletivo, são programadas 2 provas de estafetas. Já estamos a dar os últimos acertos no que diz respeito às inscrições, acertos com a Associação da Natação de Maputo, que em coordenação com o clube vão trabalhar juntos neste evento, e alguns aspectos logísticos inerentes mesmo ao próprio local também estão a ser trabalhados. O Clube de Natação Golfinhos de Maputo diz estarem criadas todas as condições logísticas para que a prova decorra sem sobressaltos. Confirmações concretas nós tivemos mesmo, foi em Mpumalanga, né, a Associação de Mpumalanga, aqui na África Sul, os vizinhos, eles vêm com uma associação, é um rol de clubes da área de Mpumalanga que se juntam e vêm com uma associação, uma equipe muito forte por acaso. Temos a confirmação de uma equipe de Angola, do CNIL, portanto também já confirmaram, isso está definido. A SUAS está com um pé cá, um pé lá, já falámos por 2 vezes, agora voltaram a pedir o croquis da inscrição para ver se inscrevem. Por ser mês de consciencialização e combate ao cancro da mama, já tem sido hábito incluir esta prova no programa como meio de contribuir na nobre causa e prevenção da doença. A edição 2018 do Torneio Internacional Golfinhos Sprint será transmitida na STV e STV Notícias, em parceria com a ZAP. E a Associação de Natação da cidade de Maputo assegura que a edição 2018 do Golfinhos Sprint será competitiva e muito bem disputada. Caetano Ruben, secretário-geral da agremiação, diz ainda que o intercâmbio com nadadores estrangeiros traz melhorias no quadro competitivo nacional. Portanto, esta prova tem como essência, portanto, o tornar
tornar um convívio entre os atletas nacionais e estrangeiros, tanto os atletas para os nossos atletas nacionais, em particular da cidade de Maputo, para ele avaliar, como o próprio senador avaliá-lo, tanto o trabalho que tem vindo a realizar. E por que não também, para, através dessa prova, estabelecemos parceria com as associações congêneres estrangeiras. Penso que esta vai ser uma prova diferente das outras que já se realizou, que há uma equipa bem forte que está a trabalhar nisso. Mesmo a própria piscina do desempenho, felizmente, vai se realizar na piscina olímpica, na piscina das competições. O Clube Tubarões pretende vencer o torneio internacional Golfinho Sprint e já está a trabalhar para alcançar o objetivo. 2018 tem sido uma época de sucesso para o Clube Tubarões, que conquistou tudo o que havia para conquistar nas provas internas. Depois de se sagrar campeão nacional de verão de natação e de inverno, o Clube Tubarões tem agora as suas atenções viradas para o Golfinho Sprint, prova na qual ficou em segundo lugar na edição passada. Para atingir os objetivos traçados, há um trabalho redobrado a que os nadadores têm sido sujeitos nos últimos dias, caracterizado pelo aumento da intensidade de treinos. É vencer esta competição, porque na época passada ficamos em segundo lugar, perdemos para os sul-africanos e esta época pretendemos vencer o torneio. Esta temporada os Tubarões conquistaram também o torneio de abertura, longas distâncias e Taça Maputo. A coletividade espera que a 10ª edição do Golfinho Sprint decorra num ambiente saudável. Nós esperamos que o evento corra bem, como sempre, que tenha muitos convidados, que seja uma competição saudável para todos e, claro, que sejamos nós a levarmos o troféu. Lembre-se que a primeira e segunda jornadas do torneio internacional Golfinho Sprint estão agendadas para sábado, enquanto a terceira terá lugar no domingo. A Seleção Nacional de Futebol defronta amanhã a sua congênere da Namíbia, em Windhoek, em partida da 4ª jornada do Grupo K de qualificação ao CAN 2019. Os mambas são obrigados a pontuar, sob pena de hipotecar as possibilidades de se qualificar à fase final da prova. A inesperada derrota no sábado no Estádio Nacional do Zimpeto diante da Namíbia por 2-1 pode ter repercussões drásticas nas possibilidades de qualificação do combinado moçambicano à fase final do CAN 2019. Aqui os mambas, que até então eram líderes da prova, deixaram-se igualar na tabela classificativa pelas seleções da Zâmbia e da própria Namíbia, ambos com 4 pontos, fazendo com que já não dependa somente de si para se qualificar. Assim, para manter vivas as possibilidades de passagem à fase final do CAN dos Camarões nas últimas 3 jornadas, os mambas precisam somar um mínimo de 5 pontos, correspondentes a 1 vitória e 2 empates, e esperar que os seus diretos adversários, nomeadamente a Zâmbia e a Namíbia, não façam os mesmos pontos. Ou seja, a seleção nacional precisa vencer ou empatar com a Namíbia esta terça-feira para se manterem na 2ª posição do grupo. Na 5ª jornada diante da Zâmbia, jogando em casa, os mambas são obrigados a vencer e, na pior das hipóteses, empatar e esperar que a Namíbia não some pontos diante da Guiné-Bissau para continuar a manter a 2ª posição. Isso faria com que, à entrada da última jornada, o combinado nacional mantivesse a 2ª posição e fosse a Bissau para somar pontos, quer por vitória ou empate, e esperar que o jogo entre a Zâmbia e a Namíbia termina empatado. Vale isto dizer que para Moçambique se qualificar à fase final do CAN, precisa no mínimo não perder, alcançar pelo menos 1 vitória e 2 empates e esperar que os diretos adversários, a Zâmbia e a Namíbia, sofram 2 derrotas no mínimo para que não cheguem ao 2º lugar. São contas e mais contas que começam já na noite desta terça-feira no San Nujoma Stadium, quando forem 19 horas, quando os mambas defrontarem a Namíbia. Qualificação ao CAN 2019 a nos conduzir para uma curta pausa. Até já. De volta ao jornal e seguimos com o espaço de eleições autárquicas.
A segunda vice-presidente da Comissão de Eleições da cidade de Matola e os outros 6 vogais provenientes da Renamo e do MDM distanciam-se dos resultados eleitorais publicados no sábado pelo presidente daquele órgão. Os representantes da Renamo e do MDM dizem que os resultados não refletem a verdade e que nem sequer participaram da produção do edital. Estamos perante 3 documentos. A vice-presidente da Comissão de Eleições da cidade de Matola chamou a imprensa para manifestar o seu repúdio pelos resultados oficiais divulgados no sábado passado pelo presidente do órgão. Torina Francisco Miquitai exibiu 3 editais, 2 dos quais dando vitória a Frelimo e 1 a Renamo, e que, segundo ela, é o que apresenta resultados verdadeiros. Estamos perante 3 documentos assinados e carimbados pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade de Matola e que as informações são totalmente diferentes. Está aqui este documento que circula nas redes sociais, que confirma a vitória para o partido Renamo, com os seguintes resultados: 144.744 votos para o partido Frelimo, com a seguinte percentagem: 46,85%, e 16.759 para o partido MDM, esse é o número de votantes, com a seguinte percentagem: 5,42% para o partido MDM, 146.631 para o partido Renamo, número de votantes, com a seguinte percentagem: 47,46%. Este documento declara a vitória do partido Renamo. Também está assinado pelo presidente? Exato. Está assinado e carimbado pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade de Matola, o mesmo documento. A Torina Miquitai juntaram-se outros 6 vogais da Comissão Distrital de Eleições provenientes da Renamo e do MDM. Os resultados que foram publicados pelo presidente da Comissão de Eleições da cidade de Matola, eu, na qualidade de vogal, estando na Comissão das Organizações de Operações Eleitorais, desconheço, nunca os ouvi, não os conheço. No dia do apuramento, nenhum daqueles números constava no documento que foi impresso. Por isso, são documentos falaciosos, são documentos que foram inventados. Estes dizem ainda que as irregularidades não só se verificaram no processo de apuramento dos resultados, como também nas mesas de votação. E como forma de manifestar a sua indignação, não assinaram o edital que foi publicado no sábado. Ao invés de 15, o edital apresenta apenas 8 assinaturas, correspondentes aos membros indicados pela Frelimo naquele órgão. Segundo a lei, o quarto escrutinador é a gestão do partido. Está ou não está, diz respeito ao partido. Mas encontramos em casos em que o STAI colocou um técnico vindo do concurso público como quarto escrutinador, violando aquilo que é a lei. Mas isso tudo visava, sem sombra de dúvida, com que os partidos da oposição não conseguissem recolher as atas e editais. O processo todo, desde o início do apuramento de votação, foi fraudulento. Primeiro, quem participou na introdução dos dados, dos editais, nos computadores, naquele programa colocado, foram técnicos que desconhecemos a sua proveniência. Ou por outra, não participaram de nenhum concurso público, foi por indicação de um elemento do STAI. Mesmo com essa manipulação, esses dados fantasmas, dava lá a indicação que o MDM tinha 4,13%. Estranhamente, o presidente leu na sua locução perante os canais televisivos que o MDM tinha 4,11%. E ele disse ainda mais que este edital foi rubricado pelos vogais que fazem parte da Comissão de Eleições da cidade de Matola. Não constitui verdade. Eu, Romão Rego, e a parte dos meus colegas não assinamos a ata, nenhum edital, por não concordar com os resultados. Os vogais dizem que já interpuseram a sua reclamação aos órgãos competentes. E a Comissão de Eleições da cidade de Matola produziu 3 editais diferentes sobre o mesmo processo de votação. A STV teve acesso aos 3 documentos e conta a história que começa com a vitória da Renamo e termina com a vitória da Frelimo. No primeiro edital foram registrados 320.871 votantes, dos quais 3.129 foram votos em brancos e 8.806 foram votos nulos. Feitas as contas, o número de votos válidos fixou-se em 308.936, dos quais 146.631 votos foram para a Renamo, que ganhou a eleição com 47,46%. A Frelimo segue em segundo lugar,
com 144.747 votos, correspondente a 46,85%, e o MDM está na terceira posição, com 16.759, equivalentes a 5,42%. Para a Renamo e o MDM, este é o edital que reflete a vontade expressa nas urnas pelos eleitores da autarquia da Matola. Mas a Comissão de Eleições da cidade da Matola, dominada pela Frelimo, entendeu que devia alterar alguns dados, por isso avançou-se para a produção do segundo edital. Aqui, os dados sobre o número de votantes, votos em brancos e votos nulos mantêm-se inalterados, mas há uma mudança nos votos por cada candidatura. Enquanto a Renamo mantém os 146.631 votos, equivalente a 47,46%, a Frelimo ganhou mais 4.000 votos, passando dos 144.744 para 148.744 votos. De vencido, a Frelimo passa a vencedor no segundo edital com 48,15%. Os 4.000 votos que dão vitória à Frelimo foram precisamente retirados do MDM, que viu os seus votos baixarem de 16.759 para 12.759. Apesar de terem testemunhado a sua produção, a Renamo e o MDM dizem que não assinaram o segundo edital por não concordar com as alterações efetuadas. Mas a novela dos editais não para por aqui. Foi produzido o terceiro edital, cujos resultados coincidem com os resultados divulgados no sábado pela Comissão de Eleições da cidade da Matola. Apesar de manter a vitória da Frelimo, o terceiro edital apresenta dados completamente diferentes. Se nos dois primeiros editais a taxa de abstenção era de 36,30%, no terceiro as abstenções sobem para 40,83%. Ou seja, enquanto nos primeiros dois editais foram votar 320.871 eleitores, no terceiro edital o número de votantes reduziu para 297.889. Deste universo, 2.861 foram votos em branco, 8.090 votos nulos e 286.938 votos válidos. Na distribuição dos votos por candidatura, a Frelimo aparece como a vencedora das eleições na Matola, com 137.875 votos, correspondentes a 48,5%. A Renamo está na segunda posição, com 135.678 votos, equivalentes a 47,28%, e o MDM é o terceiro, com 11.799 votos, correspondentes a 4,11%. O terceiro edital é assinado por 8 vogais que representam a Frelimo na Comissão de Eleições da cidade da Matola. A Renamo e o MDM dizem que nem sequer sabem onde e em que circunstâncias foi produzido o terceiro edital, por sinal, aquele que é considerado oficial. STAI diz que não reconhece os editais exibidos pela segunda vice-presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola. Para o STAI, apenas é válido o edital divulgado no sábado último, dando vitória à Frelimo. Para confrontar os órgãos eleitorais com as acusações da Renamo e do MDM, a STV tentou, sem sucesso, contactar o presidente da Comissão de Eleições da cidade da Matola. Carlos Comé não estava contactável nos seus 6 números de telemóvel que tivemos acesso. Nesta segunda-feira, Carlos Comé não se encontrava no seu local de trabalho e os seus números continuavam desligados. Foi assim que a STV foi ouvir o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na cidade da Matola, órgão que considera falsos 2 dos 3 editais apresentados no domingo pelos membros da Renamo e do MDM na Comissão de Eleições da cidade da Matola. Conhecemos o edital como legítimo, aquele que foi publicado, portanto, oficialmente e num ato solene, onde houve participação, portanto, de todas as pessoas interessadas no Estado. Bom, dizer que desconheço totalmente, portanto, esses outros 2 ou tantos outros que podem existir ou que vão existir. Na verdade, de fato, como órgão, o edital é aquele que foi, portanto, publicado e que foi colado, portanto, em todos os lugares de estilo. Refiro-me ao Conselho Municipal, refiro-me ao próprio auditório municipal e aquilo que foi distribuído, portanto, pelos jornalistas. Ou seja, são falsos.
Porque de fato só podemos acreditar naquilo que é oficial. A STV contactou ainda a Comissão de Eleições da província de Maputo, que, de acordo com a lei, deve supervisionar o processo de apuramento dos resultados das eleições autárquicas que se realizam na sua zona de jurisdição. Porém, a Comissão Provincial limitou-se a remeter à STV a Comissão de Eleições da cidade da Matola, alegando que as suas responsabilidades são chamadas nas eleições gerais. O especialista em direito eleitoral Guilherme Bilana diz que há espaço para a Renamo reclamar e ou recorrer dos resultados do apuramento intermédio anunciados pela Comissão Distrital de Eleições da Matola. Bilana afirma que, provadas as irregularidades, o processo pode ser anulado, tal como aconteceu com os resultados das autárquicas de 2013 em Gurue. Os contenciosos eleitorais são regulados pela Lei 7/2018, que cria o quadro para a eleição dos órgãos autárquicos. De acordo com o número 1 deste instrumento legal, as irregularidades do decurso da votação e no apuramento parcial, distrital ou de cidade podem ser apreciadas em recurso contencioso, desde que tenham sido objeto de reclamação ou protesto. Ou seja, a Renamo deve apresentar reclamação junto à Comissão Distrital de Eleições. Caso a reclamação não satisfaça o partido, este pode recorrer ao Tribunal Judicial Distrital e, em última instância, ao Conselho Constitucional. Pode recorrer junto ao Conselho Constitucional. O jurista especialista em direito eleitoral, Guilherme Bilana, explica os procedimentos. A partir do momento em que é fixado o edital, então os partidos ou a parte que se sente lesada, entanto, deve acionar o mecanismo de reclamação ou protesto. E na reclamação deve fazer constar, portanto, elementos de prova, elementos de prova esses que, por exemplo, devem constar cópias dos editais. Não se sentindo satisfeita com a decisão da Comissão Distrital, porque acredito que a Comissão Distrital se decidiu de um modo diferente ao que a Renamo acha que deve ser, devia ter sido. E a Renamo então tem o outro mecanismo, portanto uma outra garantia para lançar a mão, que é o recurso. Bilana lembra que os mesmos mecanismos de reclamação e recurso foram usados pelo MDM em 2013 e resultaram na anulação da eleição. Eu sei que há esta questão da desconfiança nas instituições, sobretudo nos tribunais, de que, bom, podemos reclamar ou recorrer, aliás, não vai dar em nada. Nós não é tão bem assim, uma vez que nós já tivemos o caso de Gurue em 2013, em que houve eleições, e então foram detectadas irregularidades no decurso do apuramento, portanto, feito nas mesas de voto em Gurue, e por conta disso o MDM, tanto, reclamou e o Conselho Constitucional anulou, portanto, no ato de validação e proclamação dos resultados eleitorais, anulou a eleição de Gurue, uma vez que a quantidade de irregularidades que aconteceram lá, portanto, não permitia que, aliás, tinha influência muito grande no posicionamento final dos principais candidatos. O jurista e membro da plataforma Votar Moçambique chama a atenção para a importância do cumprimento dos prazos. De acordo com o número 4 do artigo 140, o recurso é interposto no prazo de 48 horas a contar da fixação do edital, que publica os resultados eleitorais para o Tribunal Judicial do Distrito de Ocorrência ou para o Conselho Constitucional, quando se trata do apuramento geral ou nacional. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão de estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul
onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Seixais espera-se uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 20. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 23. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 17. Para Tete, 39 graus de máxima, 24 de mínima. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 23. Já para a zona norte do país, a cidade de Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 22. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. E Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Seguimos com a informação. Um membro da PRM encontra-se detido no distrito de Macossa por ter disparado contra um indivíduo. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima será transferida para o Hospital Central da Beira. O caso deu-se na passada sexta-feira, quando a vítima, de nome Isaac Barticílio, dirigiu-se a uma casa de pasto para divertir com os professores que celebravam seu dia. Segundo conta a vítima, o agente da PRM chegou ao local com o objetivo de efetuar uma rusga contra indivíduos sem documentos. E uma das pessoas interpeladas foi Isaac, que naquela noite não trazia documento de identificação. Se o BI, eu disse não tenho BI, dá dinheiro para sair fora. Eu disse não tenho dinheiro. Daí eu saí, eu ouvi tiro de repente. Eu falei, chefe, você está a tirar por quê? Disse, você está a responder mais outro tiro. O Hospital Distrital de Macossa, para onde foi levado Isaac Barticílio, diz que será necessária uma operação cirúrgica para remover a bala que ficou alojada numa das pernas. Disparou, furou uma das pernas, a bala saiu, atingiu a segunda perna e daí partiu o osso e a bala reteu-se. Tem de fazer uma cirurgia. A polícia deteve um cidadão nacional, por sinal, membro da PRM. A polícia confirma o caso, mas refuta a versão da vítima e diz que esta tentou fugir quando era conduzida à esquadra, depois de ter sido flagrada a espancar a sua esposa. Abandonou o posto onde se encontrava a exercer as suas atividades policiais, tendo de seguida se dirigido a um restaurante onde encontravam os professores a comemorar a passagem do dia dos professores. Chegado ao local, consumiu bebidas alcoólicas de forma industrial, tendo regressado para o seu local de trabalho sob efeito de álcool. De seguida foi solicitado a intervir, ou seja, recebeu uma denúncia de uma cidadã que estava sendo espancada pelo marido. Foi destacado a se dirigir para esse local. Chegado lá, ou seja, pelo caminho, ao regressar, neste caso, para o comando, já com o indiciado, o mesmo tentou empreender uma fuga para se livrar da polícia, tendo o cidadão, que estou me referindo, efetuado 3 disparos, tendo atingido 2 pernas. O comando da polícia diz ainda que correm contra o agente 2 processos, sendo um criminal e outro disciplinar. Olhamos agora as notícias internacionais, onde aumentam casos de violência no Brasil, cometidos pelos supostos apoiantes do candidato Jair Bolsonaro. A maior parte das vítimas continua a ser a comunidade LGBT e negros. Quanto mais se aproxima a data da segunda volta das eleições presidenciais, mais aumentam casos de violência no Brasil. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que comentários sobre agressões a gays, lésbicas e transexuais e outros casos de violência expressa por motivação política geraram 2,7 milhões de publicações nas redes sociais desde que arrancou a campanha para a segunda volta. A maior parte dos agressores diz ser apoiante do candidato da direita, Jair Bolsonaro. Entretanto, Bolsonaro nega que eles sejam do seu partido, mas os críticos dizem que, avaliando pelo discurso de ódio que o candidato tem dado, é mais provável que sejam seus apoiantes. O caso mais crítico foi a morte de um capoeirista que manifestava apoio pelo Partido dos Trabalhadores de Fernando Haddad e da jovem que foi agredida e lhe foi gravada um símbolo no pescoço.
A Organização das Nações Unidas pede aos políticos que condenem atos de violência e, ao mesmo tempo, a responsabilização dos criminosos. Donald Trump acusa cientistas que defendem alterações climáticas de ter uma agenda política. Embora tenha deixado de pensar que o aquecimento global seja uma farsa, Trump diz que vai manter as suas políticas, pois quer evitar a perda de milhões de empregos. Em entrevista no programa 60 Minutos da CBS, o presidente norte-americano Donald Trump, pela primeira vez, reconheceu que as mudanças climáticas são uma realidade, porém, continua a negar que o homem seja responsável por isso. Trump também acusou os cientistas e ambientalistas de estarem a cumprir uma agenda política. O presidente norte-americano, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, acrescentou a possibilidade das temperaturas baixarem, contudo, não disse de que modo. Trump continua a recusar qualquer cooperação a favor do meio ambiente, ao dizer que não vai permitir que os Estados Unidos percam trilhões de dólares e milhões de empregos por questões climáticas. E segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a Terra poderá tornar-se um lugar difícil de habitar se as temperaturas aumentarem em 1,5 graus Celsius. Na página cultural, o designer e artista visual João Roxo tem exposto objetos em trânsito no Centro Cultural Português. A obra do autor moçambicano apresenta trabalhos elaborados nos últimos 3 anos, através dos quais propõe cenários hipotéticos de emancipação e fuga ao sistema. Objetos em Trânsito, de João Roxo, é uma exposição multidisciplinar. Não me falta juízo, não. Menino trabalha, menino se esfola, sim. Feita de batiques, pintura e instalação, a obra do artista formado na Holanda e em Portugal narra um imaginário com valores fundamentais de uma luta pela reinvenção da humanidade. No fundo, objetos em trânsito, sujeitos em trânsito, somos todos nós, tanto através do tempo como através do espaço, não é? Então há uma canalização e um fluxo de objetos físicos, mas também em oposição tens a ideia de sujeitos em trânsito. Somos nós sujeitos em trânsito na história e nesta nossa evolução como seres humanos. Com esta exposição inserida no programa do festival Maputo Fest World, Roxo pretende despertar e intervir, levando às pessoas a maneira como encara o trânsito dos objetos que vêm de outras regiões. A minha proposta é justamente que as mãos que nos alimentam, as mãos que nos deveriam alimentar, não são as mãos que vêm do norte através de várias expressões, tanto como ajuda humanitária e assim consecutivamente, mas sim as nossas próprias mãos como artesãos, não é? Ou craftsmen em inglês. Ou seja, nós dependemos de nós e da nossa própria capacidade de produzir, contrariamente ao que está definido no sistema que vivemos hoje em dia. Stick to the promise. Objetos em Trânsito, de João Roxo, estará exposta no Camões até 9 de novembro. Objetos em Trânsito, de João Roxo, a fecharem o Jornal da Noite de hoje. Bom descanso.